Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Adão e Eva, depois de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. O que significa que eles não deixaram de ouvir Deus. Eles continuaram a ouvir Deus. Pois a nossa consciência é o órgão que Deus nos deu para de alguma forma podermos ouvir Deus. Paulo diz isso em Romanos 1:19-21. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Paulo diz que Deus manifesta aquilo que se pode conhecer dele, sua divindade, pode-se entender, claramente se vê pelas coisas criadas. Podemos conhecer a Deus. Por isso, depois de Adão e Eva terem pecado, eles continuaram a ouvir a voz do Senhor Deus. E porque ouviram a voz de Deus, esconderam-se. Escondeu-se Adão e sua mulher. Esconderam-se da presença do Senhor Deus. Porque estavam com medo, com vergonha. Não quiseram mais a presença de Deus nas suas vidas. Como diz Paulo, no versículo 18, Romanos 1, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Adão e Eva esconderam-se da presença do Senhor Deus. Não quiseram mais a glória de Deus. Trocaram a glória de Deus. Detiveram a verdade sobre Deus, sobre a sua glória. Trocaram a sua glória por outra coisa. Trocaram a verdade pela mentira, pela injustiça, pelo pecado. E Adão e Eva ouviram a voz de Deus, esconderam-se, mas foram-se esconder entre as árvores do jardim. Eles foram-se esconder exatamente no meio de tudo o que Deus lhes tinha dado para serem felizes. Fugiram da presença de Deus, refugiando-se no que Deus lhes deu. Escondendo-se de Deus no meio de tudo aquilo de bom, de maravilhoso que Deus lhes tinha dado. É como Paulo diz em Romanos 1:22-25, dizendo sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Adão e Eva fugiram do Criador, refugiando-se na criatura, no meio daquilo que Deus criou para eles, para o seu bem, honrando mais e servindo mais a criatura do que o Criador. Estamos a esconder-nos de Deus, não que Ele não saiba onde estamos, mas nós não nos expomos à sua presença maravilhosa sempre que substituímos o Deus que nos deu todas as coisas pelas coisas boas que Ele nos deu. E é isso a Bíblia chama de idolatria. Trocar a presença de Deus, a glória de Deus, o Deus da glória, o Senhor Jesus Cristo, revelado nestes últimos dias. Trocar Jesus, a sua presença, trocá-lo por algo que Ele nos dá, que Ele nos deu, esconder-nos dele no meio daquilo que Ele nos deu. As coisas boas que Ele nos deu, fazendo delas o nosso refúgio, o nosso esconderijo, a nossa satisfação. Mas como sabemos, Adão e Eva, eles não se conseguiram esconder. E nós também não nos conseguimos esconder da presença de Deus.
ou nos expomos a Ele, confessando o nosso pecado, ou um dia a sua presença gloriosa, a sua ira, cairá sobre nós. Mas se viermos à sua presença, reconhecendo o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele é bom e misericordioso e perdoa-nos, porque a ira de Deus já caiu sobre o Senhor Jesus. E por isso podemos ser salvos.